Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Quero primeiro agradecer a todo mundo que colocou suas mensagens e os seus e-mails lá a respeito do encontro, né? A ideia é que, como eu falei para vocês, para quem já está acompanhando no Facebook e acompanhando no site, é que a gente tenha um trabalho de não só buscar um enfoque para concurso, mas também direcionar diversas pessoas, diversos alunos que conversam comigo e que perguntam sobre carreiras internacionais, que ficam perdidos perguntando sobre estágio, especialmente quando se sentem inseguros assim no curso de Relações Internacionais, que é um curso fabuloso, né? Não deixe ninguém acreditar, te fazer acreditar do contrário. E é uma série de possibilidades na vida do internacionalismo, e dentre elas, né, a gente destaca também o trabalho em organizações internacionais. E o meu colega Wellington, meu colega da UNB, né, que é funcionário das Nações Unidas, há quanto tempo, Wellington? 13 anos. 13 anos é funcionário das Nações Unidas, então, assim, experiência de sobra, né? Um conhecimento profundo, tanto em processos de paz, quanto em questão envolvendo refugiados, conhecimento de campo, conhecimento real, né? Não só teórico. E prontificou a dar essa palestra para a gente, talvez a gente vai ter a felicidade também que ele fale sobre outros temas, e especialmente um tema que é muito importante para a terceira fase do Rio Branco, que eu acho que tem uma chance imensa de ser uma questão da terceira fase, né? Sobre segurança, eu acho que tudo que aconteceu nos últimos 12 meses aí tem uma chance forte. Mas, assim, aquilo, a gente não tem como te dizer com bola de cristal que vai cair, né? A gente só pode contribuir para que você consiga direcionar. Então, eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui, volto no final da sua palestra, vou fazer intervenções só para perguntar. E agora fica com você aqui, tá bom? Vou mudecer o meu microfone também para não dar eco, tá joia? Qualquer coisa eu tô aqui. É só você perguntar que eu... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, excelente. Boa aula, pessoal. Aproveitem, viu? Bom, obrigada. Sabe muito. Então, é uma pena que a apresentação ainda não baixou, porque seria importante, inclusive, esclarecer aspectos geográficos, aspectos históricos do país, né? Porque cada processo de paz, ele reflete a história do país, né? Então, e cada processo de paz tem sido diferente em cada um dos países onde tem havido um processo de paz. É que essa câmera está estranha. Bom, aí. Melhor. Então, cada processo de paz tem sido diferente. Na verdade, o que acontece, para vocês terem uma ideia mais ou menos da Colômbia, ou seja, em que cenário se dá o processo de paz na Colômbia, que é o conflito armado mais antigo do hemisfério ocidental. Ele começou nos anos 60, né, e continua até hoje, e depois desse acordo de paz, o conflito armado na Colômbia vai continuar, porque existem outros atores armados, que não as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo, que é as FARC-EP, que são as que estão assinando esse acordo de paz. Mas qual é a transcendência desse acordo de paz nesse momento, com esse grupo armado especificamente? Então, ele, de longe, é o maior grupo armado da Colômbia, é o mais antigo, é o mais poderoso, é o que tem mais, digamos assim, capacidade militar e que tem mais influência política, digamos assim, também no país. Então, por isso, o acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, ele realmente é um avanço transcendental para o processo de paz na Colômbia, né? A partir do momento em que as Farc aceitaram o acordo de paz, as conversações, entrar em negociações de paz com o governo colombiano, também o segundo maior grupo armado da Colômbia, que é o Exército de Liberação Nacional, ELN, também começou
entrou na fase secreta, digamos assim, das conversações de paz, que são os diálogos exploratórios, né? No caso das Farc, os diálogos exploratórios, essa etapa foi vencida em 2012, quando, desde fevereiro até novembro, ou seja, praticamente um ano inteiro, estiveram em conversações secretas para poder lançar a fase pública dos acordos de paz, que já veio, então, com uma agenda a ser cumprida de quais os pontos que seriam os pontos específicos a serem discutidos nesse processo de paz. A Colômbia, não sei se alguém aí já leu 100 Anos de Solidão. Ninguém leu 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, o prêmio Nobel colombiano? Não? Sim. Agora que eu entendi aqui o chat, tá. Então, no 100 Anos de Solidão, né, esse fala dos conflitos entre liberais e conservadores, né, entende? E isso é a parte realista do realismo fantástico, o resto todo, toda essa parte dos mortos que falam, tudo isso é o encanto do realismo fantástico, mas e ele é realista também, porque ele também reflete a história da Colômbia. Então, o coronel Aureliano Buendía, ele era um combatente liberal, né? E essa guerra que ele retrata, esses conflitos que ele retrata no 100 Anos de Solidão, são os conflitos armados entre liberais e conservadores no começo do século XX, entende? Onde houveram várias guerras civis entre os dois principais partidos políticos da Colômbia, que é o Partido Liberal e o Partido Conservador. E toda essa parte da literatura de Gabriel Garcia Marques, ela é real, ela realmente aconteceu. Claro que, obviamente, tudo que ele fala em termos de hipérbole, de que ele armou 19, 35 levantamentos armados, tudo isso realmente é parte da ficção. Mas, no começo do século XX, houve a famosa Guerra dos Mil Dias. A Guerra dos Mil Dias foi justamente um conflito muito sangrento entre liberais e conservadores, entendeu? Que terminou em 1903. Tá? E a partir desse período, obviamente, começa todo o conflito entre liberais e conservadores, né? Que é uma disputa política que assume tintes violentos já desde o começo do século XX. Então, inclusive, muitos analistas dizem que a Colômbia não vive 50 anos de guerra, senão que ela vive 100 anos de guerra, né? Porque justamente os conflitos armados entre liberais e conservadores vêm desde o começo do século XX. A última fase da violência na Colômbia, ela realmente, podemos dizer que ela tem as suas raízes no ano de 1948. 1948 é o ano onde um candidato liberal muito importante, um populista, digamos assim, era a época do populismo, se vocês lembram da história do Brasil, por exemplo, nessa época, nos anos 40, surge o getulismo no Brasil, né? Surge o peronismo na Colômbia, entende? Nos anos 60, Velasco Alvarado no Peru. Então, são todos movimentos que os marxistas chamam de bonapartismo sui generis, ou seja, governos autoritários, mas que faziam concessões, digamos assim, para os setores menos favorecidos. Então, por exemplo, o Código do Trabalho, a CLT, nos anos 30, no por diante. Aqui na Colômbia não houve esse processo, né? Aqui na Colômbia, digamos assim, o governo populista, ele não teve chance de chegar ao poder. Mas, em 1948, nas eleições, um advogado bogotano chamado Eliezer Gaitán levava a dianteira nas eleições presidenciais e ele foi assassinado ao sair do seu escritório no centro de Bogotá. Esse assassinato motivou uma revolta popular que destruiu toda a cidade de Bogotá, que chama-se o Bogotaço, em 1948.
Isso é mate, tá, gente? Não é droga, não. É chimarrão. Então, é, esse evento levou a um a uma a um, é tererê, vamos para os matogrossenses é tererê. Então, levou a um conflito, digamos assim, onde milícias conservadoras iam de povoado em povoado da Colômbia assassinando os liberais, ou aquelas pessoas que se identificavam como liberais. Esse período que durou de 1900 e mais ou menos em 1950, né, que teve suas raízes no Bogotá, no assassinato de Eliezer Gaitán, durou mais ou menos até o ano de 1961, ou seja, foram 10 anos que ficaram conhecidos na história da Colômbia como la violência. Ou seja, a violência justamente era isso, uma onda de violência generalizada que deixou mais ou menos 200 mil mortos na Colômbia. Então, esse ciclo de violência agora com as Farc não é o primeiro ciclo de violência da Colômbia. Então, nós tivemos de 48 a 58, 60, 61, o período conhecido como La Violência. Tá? É preciso também entender as características geográficas da Colômbia. As características geográficas da Colômbia determinam grande parte das dinâmicas de conflito. Entende? A Colômbia é um país andino, tipicamente andino, ou seja, mais ou menos 60% do seu território está na região da Cordilheira dos Andes, né? Mais ou menos uns 10% que chama-se a planície do Pacífico. Oi. Só um pedido que eu vou fazer, Oi? Carolina. Só um pedido que eu vou ter que fazer. Carolina, por favor, você podia deixar o seu microfone mudo, porque senão vai atrapalhar a nossa gravação? Tudo bem, Carolina? Boa noite. Tá me ouvindo? Aí. Não? Não, não foi não. Tá. Posso continuar? Já pode, perfeito. Tá bom. Então, olha só. Mas o que acontece é que, geograficamente, existe um fator muito importante também. Porque quando a Cordilheira dos Andes é um maciço só, muito alto, né? O ponto culminante da América do Sul está na Cordilheira dos Andes, na Argentina, com 7 mil metros, mas a Colômbia, quando a Cordilheira dos Andes termina o território do Equador e começa o território colombiano, ela se divide em três. Entende? Porque tem dois rios que cortam a geografia colombiana e transforma, digamos assim, no país num relevo que seria mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui assim. Que seria mais ou menos assim, entende? Ou seja, um relevo que parece uma cobra, entendeu? Ou seja, então um relevo de muito difícil acesso, porque são 3 cordilheiras no mesmo país, todas as cordilheiras muito altas, com alturas acima de 5 mil metros, e obviamente existem muitas regiões de difícil acesso na Colômbia. Então, isso também provocou com que o controle do Estado sobre o território nacional tenha sido sumamente difícil, né? Durante muito tempo, o controle do território nacional, a presença do Estado em várias regiões da Colômbia se dava através da navegação fluvial. Né? Então, era só por rio que era acessível o território colombiano, porque a construção de estradas era muito difícil nessa geografia tão acidentada. Tá? Então, realmente, sempre foi um país complicado de se governar, né? Devido a esse aspecto. Então, nesse sentido, a Colômbia também é um país que já apresentava, desde o começo do século XX, uma dificuldade de governabilidade, digamos assim, muito difícil, né? Então isso contribuiu para os conflitos internos, né? Para que as regiões se autogovernassem
de forma muito autônoma devido à dificuldade da presença do Estado em várias regiões do país. Tá? E, obviamente, isso favoreceu, digamos assim, a particularidade, a particular conflitividade que existe na sociedade colombiana, que não se reproduz em outros países latino-americanos, né? Entende? Então é uma conflitividade bastante particular, tá? Eu tô digamos assim, diminuindo o tamanho da apresentação para ver se a gente consegue baixar ela no sistema e poder então tá. Agora sim, eu acho que agora já está mais beleza. Então, continuando, né, no período que nós estávamos, a partir do período da violência, que termina em 1961, com um acordo de divisão do poder dos partidos liberal e conservador, e que isso permite a retomada da governabilidade na Colômbia digamos assim, a pacificação do território nacional a partir de um acordo entre os dois principais partidos, o que permitiu que terminasse o conflito conhecido como a violência, né? Esse período, só que aí era já um pouco tarde demais, porque o que significou esse período? Durante o período da violência, os camponeses, principalmente das regiões mais atacadas, né, pelo processo, digamos assim, de violência, de assassinatos seletivos de centenas de pessoas, muitos desses camponeses, dessas comunidades pequenas, a Colômbia é um país muito camponês ainda. Ela é cheia de povoados muito pequenos e muito antigos da época da colônia, e a economia rural sempre foi muito importante. A industrialização colombiana é um fenômeno muito recente dos anos 70, dos anos 80, principalmente nos grandes centros urbanos, mas a economia rural ainda é muito importante na Colômbia, né? Por isso que o problema da terra, do acesso à terra, o problema da reforma rural é o primeiro ponto do acordo de paz na Colômbia, porque sempre foi um problema grave na sociedade colombiana, a concentração da propriedade fundiária, né? E a exclusão, digamos assim, das massas camponesas do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento do país, do processo de desenvolvimento econômico do país, né? Nesse sentido, é importante remarcar que nesse período muitos desses povoados e dessas populações camponesas já haviam, para se defender das milícias do Partido Conservador, muitos desses camponeses já haviam se constituído, já haviam se armado em grupos de autodefesa. Ou seja, então, o campo, esse processo de ataque, digamos assim, aos camponeses e aos proprietários, pequenos proprietários
liberais e grandes proprietários também. O Partido Liberal tinha de tudo, né? Era um partido basicamente da burguesia comercial urbana, mas tinha um pouco de tudo, né? Então, nesse período, já por volta de 1964, ou seja, 3 anos depois do acordo, se calcula-se que já havia 100 grupos armados ativos no campo colombiano, em regiões de difícil acesso, onde o Exército e as Forças Armadas não conseguiam controlar e não conseguiam acesso a esses grupos armados. Entende? Então, a outra característica geográfica que é importante, além do território ser muito acidentado, já é um território que está na faixa tropical. Então, o que acontece? São montanhas e selva. Então, é um território muito propício para a tática de luta, de guerra de guerrilhas, né? Porque é um território propício para que as guerrilhas se percam na floresta e na montanha, o que permite, digamos assim, o desenvolvimento desse fenômeno que nós conhecemos, que é a guerra de guerrilhas. Não podemos esquecer que em 1959, ou seja, 2 anos antes do final, exatamente, até hoje a guerrilha se concentra no interior. Tá? Só mesmo em 2002, que foi o auge da guerra na Colômbia, né, nós tivemos, digamos assim, fenômeno de guerrilha urbana. Mas, em geral, a guerrilha sempre foi uma guerrilha rural. Eles tomaram, digamos assim, o exemplo, porque vocês podem ver que havia uma influência do marxismo, né, das correntes de esquerda, né, no desenvolvimento do guerrilheirismo colombiano, e, obviamente, o maior incentivo foi o exemplo histórico da Revolução Cubana, que foi uma guerrilha rural que chegou e tomou o poder em Cuba no dia 1º de janeiro de 1959. Ou seja, 2 anos antes do acordo de divisão do poder na Colômbia, né, houve uma grande revolução na América Latina, que inicialmente nem era uma revolução socialista, mas que, utilizando-se da tática de guerra de guerrilhas, né, ela chegou ao poder em Cuba. Então, isso se refletiu numa popularidade muito grande da tática guerrilheira entre os grupos de esquerda na América Latina, que questionavam, digamos assim, toda a estrutura social do capitalismo periférico da América Latina, baseado sempre em economias rurais, baseado em economias geradoras de matérias-primas, entende? Vocês não podem esquecer que nós estamos falando dos anos 60. Inclusive, a intelectualidade brasileira tinha essa visão da economia do capitalismo dependente, que era, inclusive, a época do cepalismo, era a época falando um pouco de teoria de relações internacionais, a época do terceiro mundismo, né? A época do cepalismo, onde haviam vários intelectuais latino-americanos que achavam que havia que romper o modelo de divisão internacional do trabalho, onde alguns países eram produtores de matérias-primas, energia e produtos agrícolas, e outros eram industrializados, entende? Então, a teoria da dependência, onde um dos grandes expoentes dessa teoria foi o ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso, nos anos 60, entende? Ela justamente via o mundo dessa forma, ou seja, um mundo dividido entre economias rurais, produtoras de matérias-primas, e economias industrializadas, que produziam, digamos assim, produtos industrializados e exportavam para esses mesmos produtores. Então, vem toda aquela ideia do intercâmbio desigual, entende? Vem toda aquela ideia, digamos assim, do desejo de industrialização dos países do terceiro mundo, justamente para romper o modelo capitalista do capitalismo periférico desses países, entendeu? Todos
todas as guerrilhas, digamos assim, e toda a esquerda moderada latino-americana, eles tinham essa visão, compartilhavam essa visão, entende? Com a intelectualidade daquela época, né? É, então, a guerrilha colombiana era um país camponês muito produtor de café, como até hoje, cana-de-açúcar, né? E outros produtos agrícolas, entende? Nos anos 60 era muito menos industrializado do que é hoje. Você sabe que hoje em dia a Colômbia é a segunda economia da América do Sul depois do Brasil, tá? A economia colombiana já é maior do que a economia argentina desde há 2 anos atrás. Entende? O PIB colombiano já ultrapassou o PIB da Argentina. Tá? E a Colômbia, hoje em dia, é um país de 50 milhões de habitantes, ou seja, um país muito importante, tá? Que é vizinho nosso, compartilha conosco a Amazônia, entende? Compartilha conosco vários temas. Bom, obviamente, o nosso intercâmbio com a Colômbia é muito incipiente ainda devido às distâncias, né? Ou seja, está lá no norte da América do Sul com uma fronteira não povoada com o Brasil, praticamente, porque é a Amazônia colombiana e a selva colombiana encontrando com a selva brasileira, e aí, obviamente, não existe muito intercâmbio, né? Não existem estradas, esse tipo de coisa. Bem, voltando ao tema do conflito, nós tivemos, então, a fundação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia no ano de 1961. Entende? Em 1964, ela se forma como grupo armado mesmo. Tá? E em 1966, ou seja, exatamente há 50 anos atrás, tá? Ela adota o nome de Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Tá? Durante todos os anos 60 e 70, entende? Esse movimento guerrilheiro vai engolindo outras guerrilhas menores. Tá? E ele vai cada vez mais de uma guerrilha liberal, entende? Uma guerrilha ou de guerrilhas de autodefesa, ele vai desenvolvendo, ou seja, ele vai aderindo à ideologia marxista e ao guevarismo como, digamos assim, como estratégia de luta revolucionária. Eles vão aderindo ao guevarismo, à guerra de guerrilhas, certo? E como ideologia, como proposta para a sociedade, eles vão aderindo ao socialismo. Entende? Inclusive, nessa época, é a época de que muitos intelectuais comunistas, do Partido Comunista, das universidades, das cidades da Colômbia, eles vão para a selva juntar-se à guerrilha para poder, digamos assim, incidir nesse processo digamos assim, de marxistização, entende? Não sei se essa palavra existe, mas assim, de adesão da guerrilha à ideologia marxista. Tá? Então, no começo dos anos 80, a Força Armada Revolucionária da Colômbia é uma guerrilha absolutamente marxista, entende? E com uma proposta de transformação socialista da sociedade. Tá? Estávamos no tempo da Guerra Fria ainda, tá? Não podemos nos esquecer. Tá? Bom, nos anos 70 ocorre outro fenômeno na Colômbia, que é o começo do fenômeno do tráfico de drogas. Tá? O tráfico de drogas, obviamente, a folha de coca ela é nativa da Cordilheira dos Andes, mas não necessariamente da Colômbia. Ela é nativa da Cordilheira dos Andes, da parte, digamos assim, de selva do Peru e da Bolívia, principalmente. Tá? Então, a cocaína, como droga, ela surge no norte do Chile e ela é transferida para a Colômbia e então surge esse famoso personagem Pablo Escobar, né? Que era um contrabandista que se envolve ali ele já era contrabandista, então ele começa a exportar cocaína para os Estados Unidos. Como começa o envolvimento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia com o narcotráfico? Tá? Ele começa a partir da cobrança de impostos, digamos assim, o imposto de guerra, que aqui na Colômbia é conhecido como vacuna, tá? A cobrança do imposto de guerra, né?
O Narcos do Netflix é uma série muito boa, ela é bastante fiel realmente ao processo que aconteceu aqui na Colômbia. Claro que é muito mais, digamos assim, é muito mais complexo o problema, entendeu? Do que ele simplifica um pouco, mas realmente ele é bastante como documento, não é um documento histórico, entendeu? Mas ainda ele é uma série bastante boa do ponto de vista de educativo. Mas, obviamente, para se conhecer sobre o processo do envolvimento, do desenvolvimento do narcotráfico aqui na Colômbia, é melhor mesmo ler um livro, sobretudo a história da Colômbia do Luiz Bushnell, que é um colombianista americano, que realmente ele tem provavelmente a melhor obra sobre esse tema do desenvolvimento da Colômbia no século XX, que eu já li, né, nesse período. Bem, enfim, continuando, eles cobravam a FARC, as suas fontes de financiamento eram o sequestro, entende? E a cobrança de imposto de guerra, ou seja, a extorsão, né, para oferecer proteção para os trabalhadores, para as fazendas e também para empresas, digamos assim, que atuavam no interior da Colômbia. Então, eles cobravam, digamos, oferecer proteção era uma metáfora, né? Ou seja, dizendo, para não te atacar, entende? Nós cobramos tanto, né? Tá? Então, eles começam a se envolver. Bom, para não me alongar nesse período, em que nós chegamos, né, hoje em dia? Nós chegamos, hoje em dia, num período onde a Colômbia, nesse processo de paz com a Força Armada Revolucionária da Colômbia, existe a Colômbia hoje em dia. Quem é a Colômbia? Quem é a FARC hoje em dia? A FARC é o grupo armado mais rico, mais bem estruturado, entende? Com uma linha de comando absolutamente, não diria inquestionável, mas bastante importante, tá? Do hemisfério ocidental. Ela é responsável pelo conflito mais antigo do hemisfério ocidental. Hoje em dia, quantos são as FARC? As FARC são, hoje em dia, 8.000 combatentes em armas, tá? Isso porque nos últimos anos que houve uma grande ofensiva contra o grupo guerrilheiro, eles perderam mais ou menos a metade dos seus combatentes. Então, eram 15.000 a 16.000 em 2002, que foi o auge da guerra na Colômbia, e hoje em dia eles contam com 8.000 combatentes, mas, no entanto, grande parte dessa redução do número de combatentes se deveu também ao fato de que eles se reorganizaram, né, no campo colombiano, e eles passaram a ter mais, digamos assim, pessoas clandestinas no meio urbano colaborando com a guerrilha, que são os que nós chamamos de milicianos. Os milicianos estão armados também, mas eles não usam armas, digamos assim, no seu dia a dia, certo? Eles são responsáveis de atividades logísticas, como, por exemplo, transporte de mercadorias, transporte marítimo de droga, de armas e de outro tipo de coisa, ou seja, eles fazem toda uma atividade de propaganda, entende? De apoio às atividades dos combatentes que estão nos acampamentos na selva colombiana. Tá? Então, é um grupo bastante importante. 8.000 combatentes, eles estão presentes em 24 dos 32 departamentos da Colômbia, ou seja, estão presentes em 2/3 do território nacional. Tá? A Colômbia tem 32 departamentos e eles estão presentes em 24 departamentos. Tá? Nos departamentos onde eles não estão presentes é porque não tem ninguém,
ou seja, são departamentos de selva, certo? Por exemplo, eles não estão presentes no departamento do Amazonas, na Colômbia, ou seja, a Colômbia também, no departamento que faz fronteira com o Brasil, naquela região de Tabatinga, Letícia, a Colômbia também tem, as Forças Armadas não têm presença ali, entende? Mas o departamento inteiro só tem um município povoado, que é o município de Letícia, que tem mais ou menos uns 300 mil habitantes, entende? E é o único departamento realmente povoado é a única cidade, a única região realmente povoada da Colômbia naquela zona ali, entendeu? O resto do departamento tudo selva. Então realmente não é significativa a presença dela. E em outros departamentos onde eles não têm presença, mas tem presença outros guerrilheiros, outros grupos guerrilheiros. Então, na verdade, o processo de paz com as Farc não é um processo que significa a paz definitiva na Colômbia. Tá? O discurso do presidente Santos na Assembleia Geral da ONU, há uns dias atrás, é um discurso extremamente otimista, um pouco exagerado, digamos assim, porque a Colômbia não está em paz e não estará em paz ainda durante o período, porque ainda existem vários outros grupos armados, né, que agora eu vou contar para vocês um pouco, para vocês também terem a dimensão de como o processo de paz colombiano vai evoluir a partir desse processo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Sem dúvida nenhuma, é o grupo armado mais poderoso da Colômbia, e um processo de paz com esse grupo, obviamente, significa um avanço extraordinário na pacificação da Colômbia, mas ainda não é a paz definitiva. Tá? Para vocês terem uma ideia, o ELN, o Exército de Liberação Nacional, que é o segundo grupo mais importante da Colômbia, tem ao redor de 3 mil combatentes armados. Entende? Ou seja, e a FARC tem 8 mil combatentes armados, ou seja, ela é 3 vezes maior do que, praticamente 3 vezes maior do que o segundo grupo armado mais importante da Colômbia. Né? Os outros grupos, digamos assim, armados, são os restos, digamos assim, dos ex-paramilitares que aterrorizaram a Colômbia entre meados dos anos 90 e até o ano de 2005, né, eles aterrorizaram a Colômbia com vários massacres e crimes hediondos, né, mas eles se desmobilizaram no ano de 2005, mas hoje em dia ainda existem milhares de grupos delinquenciais, ou seja, de grupos armados pequenos, digamos assim, que aterrorizam as populações locais e que são grupos armados que têm a estrutura de grupos armados, mas são grupos dedicados ao narcotráfico e à extorsão, entendeu? Então, são grupos armados sem ideologia, que é, digamos assim, a forma mais perigosa que pode ter, que pode adquirir a luta armada depois desses processos de conflito armado, porque realmente com um grupo armado simplesmente dedicado ao narcotráfico é muito mais difícil uma saída política, né, com esses grupos, como tem sido agora com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, tá? Porque eles sim tinham uma plataforma política ainda que 80% da sua atividade seja atividades criminosas, tá? Narcotráfico, extorsão e outro tipo de crimes de guerra e crimes comuns cometidos contra a população civil, né? Bem, enfim, então, indo para o acordo de paz, né? A fase exploratória a fase secreta, digamos assim, durou de fevereiro a novembro de 2002. A partir de aí, eles se definiram seis pontos, digamos assim, ofereceram 6 pontos de negociação, tá? Para que pudessem se concretizar as FARC, a partir de vários princípios, que são muito bons, inclusive para vocês entenderem a técnica de uma negociação de paz. O primeiro princípio da negociação de paz na Colômbia foi o princípio de que nada está acordado, nada está concordado até que tudo esteja concordado.
Entende? Parece um trocadilho, mas na verdade é isso. Ou seja, não existe acordo de paz parcial. Ou o acordo de paz é um só pacote, ou nada está acordado. Então, na verdade, o acordo de paz ia sendo concluído, mas nenhum deles tinha vigência até que o último acordo de paz foi assinado. Então, nesses 6 pontos do acordo de paz colombiano, nós temos vários subpontos, digamos assim, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá. Então, por exemplo, você pode ver que a primeira fase é a fase, o primeiro acordo é o acordo sobre reforma rural integral. Ou seja, o subacordo chama-se Reforma Rural Integral em direção a um novo campo colombiano. Tá? Vocês podem ver que aqui não se utilizou a palavra reforma agrária integral, porque justamente o acordo de paz colombiano tenta fugir dos chavões da Guerra Fria, certo? Então, ele tenta criar uma nova linguagem para que não voltar àquela coisa ideológica, entendeu? Que existia durante a Guerra Fria. Então, reforma agrária era uma expressão, digamos assim, muito de esquerda, né? Que tinha que ver Então, ele tenta, tanto do lado da esquerda como da direita, entende? Usar uma nova linguagem, tá? A nova linguagem que me parece bastante positiva, porque ela vai, digamos assim, é, 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 retirando essa coisa ideológica, né? Esse ranço, digamos assim, da Guerra Fria, do processo de paz, entende? Porque a ideia é justamente terminar o conflito ideológico, né? Ou seja, a Colômbia terminou vivendo uma Guerra Fria prolongada, né? Porque ela não terminou a Guerra Fria. Né? Ué, é até Fala, interessante. Brenda. E estava fazendo umas pesquisas até em relação ao tema, né? E depois eu vou até mostrar em slide para os meninos aqui. Teve muita empolgação quando se falou aí dessa possibilidade de pôr fim a esse conflito. E pelo que eu estou sentindo de tudo que você está falando, você não vê com esse otimismo, né, que as pessoas anunciaram. Não, veja bem, Blenda, é muito importante, tá? Mas nós temos que ser muito realistas no sentido de que a paz com a Farc é a paz com um grupo armado. Existem outros grupos armados, entende? Existem, por exemplo, no campo da esquerda, ou seja, de grupos armados que professam uma ideologia de esquerda, que queriam implementar, digamos assim, que tem uma ideologia mais bem de esquerda, existem 2 grupos ainda que continuam em armas, que é o ELN, que tem 3.000 combatentes, tá? E o EPL, o Exército Popular de Libertação, certo? Que também é outro grupo armado, certo? Que o EPL continua em armas também. Então, e a partir daí, você tem ainda vários outros grupos armados que são herdeiros do paramilitarismo que também continuam em armas, ou seja, não é fácil, entende? A Colômbia vai lidar uns 10 anos ainda com processos de paz, entende? Esse processo começou em 2012, certo? E nós estamos concluindo em 2016, certo? Verdade. Fica pela frente um processo de paz com a guerrilha do EPL. A guerrilha do EPL sofreu um golpe militar muito significativo a semana passada, quando o seu máximo
dirigente foi capturado, entendeu? Sabe? Foi capturado e será julgado. Então, pode ser que essa guerrilha seja destruída, digamos assim, pela via militar. Mas o ELN, por exemplo, Exército de Liberação Nacional, são 3.000 combatentes espalhados por vários departamentos da Colômbia, regiões remotas. Ou seja, esse processo também, a melhor saída para esse grupo seria um processo político também, entendeu? Então, realmente, eu não vejo eu vejo com muito otimismo, com certeza, mas é preciso ter cautela com relação à presença de outros grupos armados que não estão se desarmando nesse processo. Essa é a verdade, ou seja, o conflito armado na Colômbia continua com outros grupos que não as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O que teve de positivo, assim, que eu vi é que os cronogramas estão sendo cumpridos, né? Quer dizer, não teve... Não, veja bem, a grande vantagem desse processo, inclusive, eu acho que é um aprendizado para o mundo também, entendeu? Então, por exemplo, por que se faz o processo de paz na Colômbia? Então, entremos já nesse ponto. Uma última complicação que eu quero expressar para vocês aqui. O processo de paz na Colômbia demorou tanto tempo, por que só agora? Entende? Porque justamente então, isso é um alerta, inclusive, para outros países, tá? Por que só agora o processo de paz na Colômbia foi possível? Porque nós tivemos já, ou seja, é o 7º processo de paz que se tenta na Colômbia, tá? O envolvimento do narcotráfico, entende? Ele tanto contribuiu para que a FARC não se desarmasse, como ele tanto contribuiu para que outros grupos anti-guerrilha, certo, não permitissem um processo político de desarmamento das Farc, tá? Ou seja, o narcotráfico radicalizou o conflito armado na Colômbia. Então, em 1984, as Farc, ou seja, depois de 30 anos de conflito armado, né, as Farc tentaram um processo de paz. Não, depois de 20 anos, né? Depois de 20 anos, 64, 74, 84. Em 84, eles tentaram o primeiro processo de paz. Tá? E agora, eles fizeram... Agora eu encontrei uma citação aqui da época que eles tinham comentado sobre a possibilidade mesmo dessa deposição de armas, quando já se falava no prazo aí de 30 de março como prazo final. E eu achei interessante porque ele é um último conflito do continente, né? E um dos mais antigos do mundo. Então, isso daí dá uma mensagem, e dá uma mensagem até mesmo quando a gente está pensando em conflitos em que você não consegue nenhum tipo de movimentação, como o próprio conflito da Síria, né? Que a gente vê há um acordo de cessar-fogo e não vai adiante, né? Mas porque ali a gente está no calor mesmo do próprio conflito. Mas foi um processo interessante. Eu te falo que eu era completamente cética de que ia acontecer. Efetivamente. E eu tenho ver essa ideologia nas Farc, assim. Eu acho que eles se utilizaram da forma política, que seria mais uma das armas que eles têm, mas eu não vejo isso como um viés ideológico. Não, agora eu vou dar minha opinião sobre isso. É um problema complexo, né, da transformação, digamos assim, da FARC, entende? É um problema complexo, porque realmente não se pode mais considerá-la como uma guerrilha clássica, com certeza, não é possível considerá-la como uma guerrilha clássica, entendeu? Ela hoje é um grupo, digamos assim, que tem possibilidade de poder na Colômbia, entendeu? A partir de uma acumulação capitalista inicial, a partir do narcotráfico, entende? E ela é um setor, obviamente, que não se identifica nem com o campesinato, nem com a classe operária, ou seja, todo aquele discurso da esquerda, entendeu? Sabe, clássico de aliança operário-camponesa, entende? E a guerra de guerrilhas urbano-rural, entende? A guerra do campo para a cidade, ou seja, porque durante os anos 60, entende? É importante entender isso, porque foi a ideologia que moveu essas pessoas que provocaram 50 anos de conflito, entendeu? E é uma ideologia que moveu também setores
da elite colombiana, entende? A tentar exterminar esses movimentos pela força, entende? Então, todo esse ranço da Guerra Fria realmente é muito importante entender como a visão de mundo que tinha todas essas pessoas que se envolveram nesse conflito, tá? Então, essa guerra do campo para a cidade, ela surge na China, né? Ou seja, com o maoísmo, entendeu? Ou seja, o Mao Tse-tung é que fala pela primeira vez, ou seja, toda a ideologia da guerrilha latino-americana e dos outros países também, ela vem da vitória da Revolução Chinesa, onde as guerrilhas rurais do campo eles foram para a cidade, entendeu? E eles romperam com a tática da Revolução Russa, por exemplo, que era do campo, da cidade para o campo, entende? E isso é a origem também do cisma Mao, cisma China-União Soviética, entende? Ou seja, eles tinham diferenças ideológicas ali importantes. Mas esse pressuposto do maoísmo, de que a revolução poderia ir do campo para a cidade, nos países atrasados, que não tinham indústria suficiente, que não tinham uma classe operária forte o suficiente, entendeu? Ele tem muito eco na América Latina, por quê? Porque todos os países da América Latina, nos anos 50, 60, eram países eminentemente rurais, entende? E o proletariado urbano era um proletariado muito incipiente, entendeu? Sabe, no Brasil, quantas cidades industrializadas tinham nos anos 50, entendeu? A periferia de São Paulo, ou seja, São Paulo, que tinha indústria têxtil, era um setor operariado na América Latina nos anos 60 era muito pequeno. Então, essa ideologia, digamos assim, do maoísmo teve muita repercussão na América Latina, entende? E foi aí que veio a vitória da Revolução Cubana e que ela realmente aí teve essa repercussão muito importante e, obviamente, durante todos os anos 60, a América Latina se transformou num palco da Guerra Fria, enquanto que de uma região de baixa intensidade durante os anos 40 e 50, que foi de alta intensidade no leste europeu, na Ásia, entende? Houve a Guerra da Coreia, houve a construção do Muro de Berlim, por exemplo, né, em 1961, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, certo? Houve a Guerra da Malásia, a Guerra de Descolonização da Malásia, o golpe militar na Indonésia, entende? Todos os processos de independências no terceiro mundo, principalmente na África e na Ásia, que geraram grandes conflitos armados, certo? Na América Latina, até os anos 50, até os meados dos anos 60, foi uma região de baixa intensidade. Com o triunfo da Revolução Cubana, aí a América Latina passa a entrar, digamos assim, de forma de cheio, né, com malas e bagagens na Guerra Fria. Então começam todas essas guerrilhas e começam as ditaduras militares, repressão em massa na América Central, no Brasil, na Argentina, no Chile, entendeu? Então, digamos assim, toda a estratégia continental de golpes militares e repressão aos grupos de esquerda, principalmente aos grupos armados, né? Então, a guerrilha colombiana faz parte desse ciclo, que é um ciclo que no Brasil ou em outros países da América Latina já foi superado. Infelizmente, aqui, devido ao fenômeno do narcotráfico, ele se prolonga. Então, ele se prolonga, claro, ele não era mais o ouro de Cuba, não era mais... Eu quero citar uma coisa para vocês podem pegar no YouTube, entendeu? Assistam a Conferência Interamericana do ano 2000 no Panamá. Tá? Eu estava no Panamá nessa época e Fidel Castro, diante de todos os presidentes latino-americanos, admitiu que ele apoiou as guerrilhas latino-americanas. Ou seja, ele apoiou a guerrilha de El Salvador. Teve um debate de um bate-boca muito interessante, né? Entende? Porque, na verdade, foi um bate-boca, entendeu? Entre o presidente de El Salvador, que hoje em dia está preso, certo? Por corrupção, e Fidel Castro, naquele momento, que já está abandonou o poder, já está bastante velhinho já, mas ele, naquele momento, ele admitiu que ele apoiou a guerrilha de El Salvador, que ele treinou os guerrilheiros de El Salvador, que ele ofereceu armas colocaram o dedo, né? E os Estados Unidos, por sua vez, apoiou
digamos assim, os paramilitares e o governo de El Salvador, que foi um governo praticamente assassino, né, também. Então, não vamos fazer entrar na polêmica ideológica da Guerra Fria, porque isso já terminou, mas a verdade é que houve violência de todos os lados, entendeu? Ali, porque era um mundo radicalizado pelas ideologias do comunismo e do anticomunismo, entende? A verdade foi essa. Então, veja bem, por que na Colômbia a guerrilha não termina? O Acordo de Paz de El Salvador se firma em 1990. A guerrilha da Nicarágua, as eleições que a Frente Sandinista perde na Nicarágua e entrega o poder pacificamente para um governo não sandinista, ocorre justamente em 1989, 10 anos depois de eles terem tomado o poder pelas armas. Eles entregam o poder numa eleição, entende? Ou seja, então, para você ter uma ideia, que o fim da Guerra Fria teve um impacto na esquerda latino-americana e ela acaba com esse negócio de luta armada em vários países. Em 1996, se firma o Acordo de Paz da Guatemala. Então, a América Central vai se pacificando a partir do desaparecimento das diferenças ideológicas da Guerra Fria. Eu quero abrir para perguntas, porque eu já estou me alongando, mas deixa eu entrar num acordo de paz. Veja bem, em 1984, a FARC entrou num acordo de paz. E qual foi a tática? Ela criou um braço político, enquanto negociava com enquanto negociava com o governo o desarmamento, ela criou um braço político que foi a Unidade Popular, tá? Ou seja, a UP, certo? Então, vejam bem, as FARC criaram um partido político, e eu vou falar para vocês qual foi o fenômeno desse partido político. Ela ganhou, em 1900, a primeira eleição que a UP participou, ela ganhou vários deputados no Congresso Nacional, e o seu candidato presidencial teve mais de 300 mil votos. Tá? Isso em 1984, em plena Guerra Fria, certo? Nas primeiras eleições municipais do país, em 1988, o partido ganhou 16 municípios e 247 vereadores a nível nacional. O que aconteceu? Formou-se, então, os grupos paramilitares, ou seja, as guerrilhas antiguerrilheiras, certo? E os narcotraficantes financiaram esses grupos guerrilheiros, entende? Por quê? Porque grande parte da elite colombiana, não sejamos ingênuos, certo? Grande parte da elite colombiana se envolveu com o narcotráfico, era muito dinheiro. Nos anos 80, o narcotráfico dominava a economia colombiana. Entende? Então, todas as digamos assim, as indústrias, os grandes fazendeiros, a produção de café, entende? Tinha dinheiro do narcotráfico em todos os setores da economia colombiana, nos anos 80. Entende? Quando chegou em 1990, para vocês conhecem a história, entendeu? Sabe? Pablo Escobar era um dos homens mais ricos do planeta, né? E ele tinha dinheiro suficiente para pagar a dívida externa da Colômbia, entende? E ele ofereceu isso para o governo colombiano, entendeu? Só que o governo colombiano não aceitou, tá? Então, vejam bem, toda a elite colombiana. Então, obviamente, quando a esquerda começa a subir, entende? Através da Unidade Popular, certo? A elite colombiana, determinados grupos de extrema-direita se aliam com os narcotraficantes e começa o fenômeno do paramilitarismo. O paramilitarismo, na verdade, não é nada mais, nada menos do que uma guerrilha anti-guerrilha, certo? Então, no fenômeno do paramilitarismo, é isso que acontece, né? Então, em poucos anos, 3.000 integrantes, membros do partido Unidade Popular são assassinados, inclusive deputados nacionais. Tá? Então, obviamente, isso criou com que a FARC depois se dissolvera esse partido, disseram o seguinte: bom, agora nós não vamos se desarmar mais, porque não tem como participar de política pacificamente nesse país. Entende? Se nos anos 50 assassinaram a todos os liberais e nos anos 80 assassinaram todos os membros do partido de esquerda que eles formaram, entende? Qual é o sentido
de paz nesse país, entendeu? A única via ao acesso dos setores marginalizados ao poder é a luta armada, entende? Ou seja, a própria direita colombiana justificou e deu argumentos suficientes para que a continuidade da luta armada no país, ao não permitir, digamos assim, o desarmamento das Farc nos anos 80. Em 1989, na onda do final da Guerra Fria, o grupo armado M19, certo? Também se desarmou, se transformou, entregou as armas e fundou um partido político, certo? Que chamava-se M19, Movimento Revolucionário 19 de Abril. Tá? O candidato a presidente do M19 foi assassinado em 1919, que chamava-se Carlos Pizarro, entende? Ele foi assassinado dentro de um avião da Avianca, que era a companhia estatal colombiana naquele momento. E, obviamente, o assassino não poderia ter ingressado em 1990, não poderia ter ingressado naquele avião sem a cumplicidade de setores do governo, porque era uma companhia estatal naquele momento, não tinha sido privatizada ainda, era a companhia do Estado, era a companhia aérea colombiana, certo? E Carlos Pizarro viajava para a sua campanha presidencial, ele viajava com 5 guarda-costas nomeados pelo governo nacional, entende? Então, obviamente, ele não poderia ter sido assassinado sem a cumplicidade dos seus guarda-costas assinados pela Polícia Nacional, entende? Outro candidato presidencial, que chamava-se Carlos Galán, que era de um partido, não era de um partido de esquerda, era de um partido tradicional, entende? Que também se pronunciava contra o narcotráfico, foi assassinado também com o colete à prova de balas, entende? Em 1991, certo? Durante um comício na capital da República, no subúrbio de Bogotá, chamado Soacha, entende? Então, obviamente, a cumplicidade dos órgãos de segurança e o caráter, digamos assim, violento da política colombiana deu pé para que essa luta armada continuasse, entende? E em 2012, certo? As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia entraram em conversações com o governo colombiano com 4 objetivos principais, tá? Então, agora entrando no acordo de paz, certo? Oficialmente entrando nesse ponto. Quais os princípios, os objetivos das conversações de paz? Primeiro, terminar o conflito armado, certo? Ou seja, com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Segundo, eliminar as condições que permitiram que o conflito se prolongue no tempo. Terceiro, garantir direitos dos colombianos, em particular das vítimas. Quarto, fechar o ciclo de violência do país. Entende? Porque, como vocês viram, a partir do meu background histórico, que foi um pouco longo, mas é importante para poder entender esse processo de paz, o ciclo de violência da Colômbia, nós podemos traçar uma linha só desde 1948 até agora, ou seja, mais ou menos 70 anos, entendeu? De violência contínua em vários confrontos que se vão reciclando, né? A partir de 1948, tá? Então, a primeira fase, de fevereiro a agosto de 2012, que foi a fase exploratória, a fase 2, que foi as mesas de conversações em La Habana, certo? Que foi de outubro de 2012 até 26 de agosto, 26 de setembro, que é certo, porque o dia 26 de setembro em Cartagena, daqui a 3 dias, será a assinatura oficial dos acordos de paz, tá? E no dia 2 de outubro, que é no próximo fim de semana, haverá um plebiscito para que os colombianos possam votar se aceitam o acordo de paz ou não, tá? Pra você ter uma ideia, essa é uma sociedade tão radicalizada e contaminada de sectarismo e violência, que é a primeira vez que um povo tem que decidir se quer viver em paz ou não, né? Entende? É uma coisa meio estranha, mas é a realidade da Colômbia hoje em dia, né? Então, na fase 3, certo? Que é uma fase que é de 10 anos, né? É a fase de construção de paz. É muito importante isso, gente, porque
até agora, até hoje, os acordos de paz, Então você está os um pouco processos de paz... você tá um Hã? pouquinho fora da câmera. Torto. Tá. Porque os acordos de paz, até hoje, têm sido estudados com até a assinatura dos acordos de paz. E todo mundo assina um acordo de paz e acha que acabou a guerra, entendeu? Mas a paz não é simplesmente o fim das confrontações armadas, entende? Todo esse acordo de paz tem que ser cumprido, né? Então, aí tem vários temas que... então, por exemplo, fim da guerra, implementação dos acordos de paz, ou seja, construção da paz, certo? E esforço conjunto de estabelecimento de uma sociedade pacífica, tá? Inclusive com a mudança de linguagem, a mudança de atitude das pessoas, etc. Entendeu? Então, as reformas sociais que vão tentar eliminar as condições que geraram o conflito colombiano. O primeiro ponto do acordo de paz. Eu posso fazer só 2 perguntas? Pode. A primeira, né, se você consegue vislumbrar aí o próprio papel do Chaves, né, que ele teve para a conclusão aí desse acordo, né? E, né, já que a gente falou dessa questão de ideologia, né, e dessa proximidade, que de uma certa forma, por mais polêmica que tenha a presença dele aqui, ele conseguiu fazer o encaminhamento de um processo de paz que poucas pessoas, eu acho, que conseguiriam ter feito, né? Essa é a primeira dúvida. E a segunda é, a Colômbia fez muitas concessões para essa paz? A Colômbia, o Estado colombiano? Então, primeiro, eu acho que o chavismo, como movimento, digamos assim, teve uma influência, obviamente, porque a Venezuela é muito ligada à Colômbia, assim, historicamente, né? E o Equador também, tá? Então, por exemplo, você sabe que a Venezuela, a Colômbia, o Equador e o Panamá foram um só país. Em 1810, quando se declararam as independências da América Latina, das colônias hispano-americanas, certo? A Venezuela, a Colômbia, o Equador e o Panamá se declararam independentes como um só país, e chamava-se Gran Colômbia. Né? Eu acho que Colômbia em homenagem a Cristóvão Colombo, que foi Simão Bolívar. Simão Bolívar nasceu em Caracas, né? E ele combateu toda a guerra de independência das colônias hispanas, aconteceu em território colombiano. Tá? Então, toda essa região se tornou um só país. Mas aí as oligarquias regionais, entendeu? Acharam que era muito difícil um país tão grande, então eles dividiram a Venezuela, Equador, e ficou a Colômbia e o Panamá. E em 1903, por diferenças aí com relação à construção do Canal do Panamá, o Panamá se separou da Colômbia, então ficou esses 4 países que começaram, digamos assim, a sua história independente. Então, o primeiro ponto do Acordo de Paz é o acordo sobre reforma rural integral. Tá? Então, a reforma rural integral, ela foi negociada com as Farc justamente porque a Farc se reivindica como representante do campesinato colombiano, blá, 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 entendeu? Politicamente isso não é verdade, eles não têm apoio popular nenhum, entendeu? O apoio popular da Farc é mínimo, entende? Mas eles têm uma presença e um domínio, digamos assim, pela força de várias regiões do campo colombiano, tá? Então, vocês têm, por exemplo, no acordo de uso de acesso, então aí tem vários pontos. Um dos pontos mais importantes que tenta essa reforma conseguir é o acesso e uso da terra, ou seja, democratização do acesso e uso da terra. Então, criação de um fundo de terras para camponeses sem terra ou com terra insuficiente. Plano massivo de formalização da propriedade para aqueles que têm terra, mas não têm escritura. Entende? Então, todo esse tema da grilagem e tal também existe aqui. Entende? Então, é preciso formalizar
o domínio da terra para os camponeses, entende? Jurisdição agrária para resolver os conflitos de terra. Não existe uma jurisdição agrária na Colômbia, entende? Então, qualquer conflito de terra, ou você resolve na porrada, ou você resolve através da justiça civil comum, que não é especializada, não tem conhecimento da realidade, entende? Não sabe como vive o camponês, não sabe que necessidades tem o camponês. É um problema, digamos assim, crônico da justiça em vários países, entende? Que os juízes são pessoas de classe média alta, urbanos, entende? Ou seja, eles são formados por pessoas de uma determinada classe social, entende? Porque para você ser juiz, você tem que se formar na universidade, blá, 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 entende? E você não tem conhecimento da realidade da camponesa, entendeu? Então, a justiça, sem você ter uma estrutura elitista, ela termina tendo uma atitude digamos assim, julgamentos elitistas, entende? Porque o juiz, ele vê tem uma visão de mundo a partir de um setor urbano de classe média, entende? E o camponês é um camponês pobre. Então, eu não tenho a menor ideia de quais são as necessidades, digamos assim, de melhoria da vida dos camponeses. Então, a criação da jurisdição agrária justamente é especializar juízes para digamos assim, a análise das realidades das populações camponesas, tá?